Eu nunca gostei de falar sobre isso, mas acho que chegou a hora. Meu nome é Sérgio. Trabalhei como coveiro por quase 8 anos num cemitério pequeno, afastado da cidade. Um lugar bonito até. Árvores antigas, muro baixo, uma estrada de terra que serpenteava até um portão de ferro meio torto. No começo eu achava o silêncio dali confortável. Agora, só de pensar, me falta ar. O cemitério ficava num terreno que descia em curva, e no fim da curva havia um descampado onde o vento soprava diferente. Era um vento sem direção certa, como se viesse de dentro do chão. O primeiro mês foi normal. Eu limpava, cavava, acendia vela para os esquecidos. Era trabalho pesado, mas tranquilo. O problema começou quando percebi que o silêncio do lugar não era estático. Ele se movia. Dava para sentir. O som nunca vinha do mesmo lado. Às vezes o vento batia no muro e devolvia um ruído baixo, um sussurro que parecia meu próprio nome dito com hesitação. Pensei que fosse o vento batendo nas cruzes, mas aquilo começou a seguir um padrão. Sempre quando eu parava de mexer na terra, o som parava também. Quando voltava a cavar, ele recomeçava, acompanhando o ritmo da pá, como se o lugar respirasse no mesmo compasso que eu. Lembro do dia em que tudo começou a apertar de verdade. Tarde seca, o sol já indo embora. Eu estava sozinho, terminando um buraco raso para um enterro do dia seguinte. O ar estava parado. Nenhum som de pássaro, nenhum carro na estrada. Foi quando ouvi o primeiro estalo. Não era de galho. Era de algo que se partia bem devagar, como madeira velha sendo torcida. O som veio de dentro da terra. Eu parei. Segurei a respiração. O estalo continuou, irregular, até parar de vez. Quando abaixei para olhar, notei que o chão parecia respirar. Juro. Era sutil, quase imperceptível. A terra subia e descia, bem de leve. A respiração ficou curta. O suor frio desceu pelas costas. Tentei dizer para mim mesmo que era bolha de ar, coisa natural. Mas quanto mais eu olhava, mais parecia que o chão se ajustava ao ritmo da minha respiração. Voltei para casa antes do anoitecer. Não dormi. Toda vez que fechava os olhos, eu lembrava da terra mexendo sozinha. No outro dia fui cedo, decidido a provar que era ilusão. Só que o buraco que eu deixei aberto estava nivelado. Nenhum sinal da cova, nenhuma ferramenta fora do lugar. A pá estava limpa. E na beirada do terreno, onde o muro fazia sombra, encontrei uma marca de sapato. Mas o sapato era o meu. O problema é que a marca estava invertida, como se alguém tivesse andado de costas para dentro. Os dias seguintes foram longos. O ar parecia sempre mais pesado dentro do cemitério. Às vezes eu parava e sentia o coração bater forte demais. Não era medo, era algo físico, uma pressão que vinha de dentro para fora, como se o corpo reagisse antes da mente entender. Os sons começaram a ficar diferentes também. Um rangido leve nas correntes do portão, mesmo sem vento. Um roçar no cascalho, como se alguém passasse a mão na terra só para sentir o formato. Certa noite precisei ficar até mais tarde. O enterro do dia seguinte seria cedo, e queriam o terreno pronto. A luz do lampião oscilava, e a cada oscilação o chão parecia mudar de textura. Havia uma vibração, uma espécie de pulsar que se movia pelo solo e subia pelas minhas pernas. Eu tentava respirar devagar, mas a sensação de sufoco crescia. A cada passada de pá, vinha um som de eco, o mesmo som, mas um pouco atrasado, vindo de outra direção, e então, bem no meio do trabalho, percebi que o som da pá não vinha mais junto do meu movimento. Ele se adiantava. Antes de eu levantar o braço, eu já ouvia o golpe seguinte. Como se alguém estivesse cavando comigo, só que um segundo à frente. Soltei a pá. O som parou. O ar ficou parado também, pesado, quase líquido. E naquele silêncio absoluto, eu ouvi algo que nunca vou esquecer. Uma inspiração longa, arrastada, do outro lado da cova. Não dei tempo para ver. Fui embora, quase tropeçando. A partir daquela noite, tudo começou a se repetir. Não importava a hora, manhã, tarde, noite. O cemitério parecia sempre um passo adiante de mim. As portas rangiam sozinhas, mas o som delas nunca vinha na mesma hora do movimento.
Era como se o eco se antecipasse, prevendo o que viria. Comecei a adoecer. Faltava ar, a garganta doía, o peito apertava quando eu atravessava o portão. Só dentro dali. Fora, o ar era leve. Dentro, parecia que alguém dividia o mesmo oxigênio comigo. Tentei pedir para mudar de função, mas o encarregado só riu. Disse que eu precisava de descanso, fiquei mais alguns dias. O último eu lembro com detalhe. Era final de tarde. Céu amarelado, vento nenhum. Fui sozinho até a parte de trás, onde as sepulturas antigas formavam um corredor estreito. Ali, o som sempre voltava mais rápido. Levei uma lanterna, deixei no chão e sentei num degrau de pedra. Fiquei esperando. O cemitério estava quieto demais. Nenhum grilo, nenhum farfalhar de folhas. Nada. E então o som começou. Primeiro, longe. Um arrastar de terra. Depois mais perto. Passos. Passos arrastados, lentos, pesados. Vieram até a metade do corredor e pararam. Eu não via nada. Só o som, bem ali, a poucos metros. O ar ficou tão denso que parecia que o espaço encolhia. O som voltou, agora mais próximo, bem atrás de mim. Quando tentei virar o rosto, o corpo não obedeceu. O ar ficou preso, os ouvidos tapados, a cabeça zumbia. Era como se o ar estivesse sendo puxado de dentro de mim. Fiquei imóvel, os olhos lacrimejando. Foi então que percebi. O som de respiração não vinha de trás. Vinha de dentro da cova ao lado. Era um som de ar entrando e saindo, compassado, humano demais para ser vento. E o pior, era no mesmo ritmo que o meu. Levantei, tropecei na lanterna, corri até o portão. Não olhei para trás. Quando cheguei do lado de fora, caí de joelhos e o ar voltou, com dor. No dia seguinte, fui lá para devolver as ferramentas e encerrar o trabalho. O corredor estava igual, exceto por um detalhe. Na borda da cova onde eu ouvira o som havia 2 marcas fundas de mãos como se alguém tivesse apoiado para sair. Nunca mais voltei, mas às vezes, quando acordo no meio da noite, o peito aperta do mesmo jeito. Fico imóvel, escutando. E juro, se eu segurar a respiração por alguns segundos, ainda ouço. O mesmo ritmo, o mesmo som, como se o cemitério respirasse junto comigo, esperando o momento certo de sincronizar de novo. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas até hoje lembro do som. Meu nome é Juca. Cresci ali perto, entre roça e estrada de terra. Nunca fui de falar demais. Trabalho de coveiro me caiu de jeito, igual roupa velha que usa no dia a dia. Acordo cedo, passo o café, caminho até o portão e entro no lugar com a mesma calma de quem entra em casa. O cemitério é meu mapa. Sei cada laje, cada tronco, cada sulco no chão. Mas tem coisas que a gente aprende só quando o silêncio muda. No começo era rotina simples. Varro a entrada, limpo as folhas, arrumo as flores que o vento derruba. Cavalo não, carro não, só eu e o tempo. Às vezes alguém vem prestar uma visita. Outras vezes não vem ninguém. Tudo tem seu compasso. Mas tem dias em que o compasso não responde. Em que o ritmo do lugar fica abaixo do esperado. Em que o ar pesa e parece que falta fôlego. Foi numa tarde de fim de inverno. O céu estava baixo, cinza. Havia uma umidade que vinha da terra, não da chuva. Algo que se grudava na pele, sabe? A pá tocava o chão e fazia o som seco de sempre. A diferença veio quando eu percebi que o som não vinha do lugar certo. Bati a pá na borda da cova e o som retornou de outra direção. Não ecoou. Repetiu. Como um retorno calculado. Fiquei parado. Olhei ao redor e nada. Só as lápides. Só as árvores com ramos finos. A sensação me apertou o peito. Respirei mais devagar. O ar parecia mais espesso. Continuei o trabalho, mas com o corpo em alerta, como ferrugem que range ao ser tocada. Cada vez que eu movia uma ferramenta, o mesmo som vinha de longe. Bati a pá de novo e ouvi a repetição distante, como se alguém imitasse o meu gesto do outro lado do muro. Não vi ninguém. Só a resposta. A noite caiu rápido. Não era escura, mas aquela meia luz que permite ver formas sem seus detalhes. Fui para a cabine, ajeitei a lamparina, sentei. Tinha um copo com café pela metade.
O cheiro não saía do copo, mas a impressão de presença continuava a encostar na nuca, como se algo quisesse que eu não me distraísse. No rádio, só chiado. Eu acendi um cigarro e deixei a fumaça subir. A fumaça não dançava como de costume. Ficou baixa, pesada, e quando eu soltei o ar, ouvi de novo. Um sopro muito fraco, repetido, vindo do caminho central. Parecia uma respiração que tentava imitar a minha. No dia seguinte, tentei dividir a rotina em passos mecânicos. 1. Varrer. 2. Trocar o saco de lixo. 3. Checar a marca da pá. Mas os retornos aumentavam. Não eram iguais, não. Eram variações. Um arranhar, uma pausa, um tocar leve no metal do portão. Tudo devolvido na direção oposta, como se o cemitério praticasse um espelho do que eu fazia. Fui me cansando. A respiração apertou. Senti o peito mais fraco. Não sabia se era medo ou fadiga. Era difícil dizer. Uma manhã cedo, encontrei marcas na terra. Marcas que lembravam passos, mas não eram humanas. Eram pequenas depressões, largas o suficiente para indicar peso, mas sem a forma de sola. Pareciam impressões de algo que havia sido posto e levantado com cuidado. Eu andei ao redor lentamente. Tirei a luva para sentir o relevo. A terra estava fresca, como se a impressão fosse recente. Ao lado, uma pedra plana fora deslocada. Não havia rastros de quem a movesse. Só o padrão. À tarde, uma família veio. Ficaram ali em silêncio perto de uma sepultura nova. Havia choro contido, conversa mansa. Eu fiquei distante ajeitando o canteiro. Enquanto varria, ouvi aquilo de novo. Um som que imitava o ritmo dos passos do cortejo. Só que vinha de trás das árvores onde não havia caminho. O barulho cresceu, como se aproximasse por camadas. Minha respiração ficou curta. A visão fechou ligeiramente nos cantos. Parecia que o céu me apertava, como se uma tampa estivesse descendo. Tentei conversar com alguém. Falei com o caseiro da igreja, com a dona da mercearia. Todos negaram ter sentido algo. Diziam que eu estava cansado, criando história. Mas as coisas continuavam. Às vezes eu deixava uma cadeira encostada num muro. No dia seguinte, ela estava do outro lado, à beira de uma outra sepultura, posicionada com cuidado. Não havia sinais de arraste, nenhuma marca de roda. Só o objeto deslocado como se tivesse viajado por si. Os incidentes foram se tornando padrões. A noite ficava mais difícil. O silêncio crescia e tomava espaços longos. Eu comecei a notar diferenças no ar. Onde antes havia vento, havia uma ausência. Onde antes havia cheiro de mato, às vezes vinha um odor indefinido, meio doce, meio metálico. Uma mistura que me fazia lembrar de coisa esquecida. E isso me apertava o peito. Eu não chorava. Só sentia o ar ficar curto como quando segura a respiração por muito tempo. Uma madrugada acordei para ir ao banheiro da cabine e no caminho senti o chão vibrar. Era uma vibração tão fraca que poderia ser motor de longe, mas não havia motor. Quando parei, senti a vibração cessar. Levantei a lanterna e iluminei o caminho. O feixe encontrou uma trilha linear de gotas de orvalho. As gotas estavam alinhadas como se alguém tivesse escorrido um fio narrando o chão. Segui o rastro desinteressadamente até uma vala antiga, e ali havia sinais de que alguém tivera passado por cima, com passos calculados, sem tirar os pés do chão. A sensação que tive foi a de estar entrando devagar em algo que já estava pronto para me receber. Ao longo dos dias, fui ficando mais atento a pequenos desvios. Uma coleção de vasos trocados de lugar. Uma pá encostada com a ponta virada para fora. Um cordão de pedra que não estava antes, formando um pequeno arco quase imperceptível. Coisas ínfimas, que não assustam de imediato, mas que pressionam porque se acumulam. A pressão é como uma mão invisível no peito. Vem devagar e não solta. Comecei a dormir menos. Ficar acordado acentuou as sensações. À noite, os sons ficavam mais nítidos. Um farfalhar que parecia vir debaixo da terra. Um sussurro que, quando eu me inclinava, cessava. No meio de uma madrugada, ouvi um som de sapato no cascalho. Levantei e fui ver. Pensei ser um amigo, um motorista, qualquer pessoa.
Abri o portão e lá fora nada. Só a estrada vazia. O cascalho estava intacto. O som repetiu, como se o próprio cemitério retribuísse o ruído com outro ruído. Uma resposta que vinha da distância e voltava. Então aconteceu algo que me deixou sem força. Uma manhã de sol que enganava. Eu fui checar um túmulo onde havia uma flor sintética amarrada. Sempre foi ali. A flor estava caída, mas as pétalas perfeitamente alinhadas no chão, formando um pequeno semicírculo. Ao lado, uma concha de pedra estava virada para cima, com pequenas marcas dentro, como se algo pequeno tivesse sido colocado ali e removido. Sentei na beira e encostei o rosto nas mãos, o peito apertado. A sensação de que eu não era o único que olhava. Não vi ninguém e senti que havia olhos sobre mim. Não olhos de homem. Olhos de lugar. A partir daí, a tensão só aumentou. Passei a medir meus movimentos. Era um ritual. Levantar, checar as covas, ver se as pedras não haviam mudado. Às vezes encontrava sinais de que alguém andara por ali de modo repetido. Pegadas que descreviam um círculo. Não era pegada de bota nem de chinelo. Era como se algo tivesse pousado o pé e arrastado o resto sem pressão. Não consigo explicar melhor. E isso me fez reduzir meu passo. Ficar mais contido. Evitar falar alto. O silêncio a essa altura já não era vazio. Tinha intenção. A pressão veio como um aperto que não cede. Não era dor. Era presença. Comecei a sentir a garganta seca. O estômago como se estivesse cheio. E o corpo sempre pronto para recuar. Um dia, caminhando pela ala antiga, senti um frio subindo dos pés até o peito. Era um frio que não vinha do ar. Era uma frieza de coisa que não quer ser lembrada. Vibrei por dentro. Parei. Arregacei as mangas e enchi a pá de terra devagar. Deixei a terra cair na cova com cuidado. Cada grão parecia pesado. A cada golpe, o som retornava de um ponto mais longe. Era como se o cemitério, devagar, aprendesse a me repetir. Na madrugada seguinte, escolhi vigiar. Sentei num banco, cobri-me com um cobertor fino e liguei uma lanterna que apaga o escuro. As horas passaram em fôlego curto. O ar se movia de modo diferente. Não frigia nem aquecia. Só tinha um peso. E então ouvi passos. Primeira vez que ouvi passos com convicção. Eram 3 passos, curtos, precisos. Pararam a uns poucos metros. Eu não movi. Não respirava alto. Os passos voltaram, mais lentos, como medindo a distância. Quis chamar. A voz ficou presa na garganta. Não saía. Não por medo de falar, mas porque falar seria quebrar algo que eu tentava entender. Um som foi se aproximando. Não era arrastar nem bater. Era um roçar suave, como quem passa a mão em pano. Chegou até o banco. Uma sombra passou pelo feixe da lanterna sem se importar com a luz. Não vi figura, nem contornos. Só soube dela pela mudança no ar. Meu peito apertou tanto que pensei que não conseguiria levantar. A sombra parou bem atrás do banco. Eu senti o ar ficar mais denso. O som que repetia meus movimentos cessou. E ficou um outro som. Um som baixo. Não era voz. Era como se o próprio cemitério exalasse uma nota quase musical e sustentada. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Eu não ouvi nada se mover. Foi um silêncio que me olhava. Senti vontade de correr, mas meus pés estavam colados ao chão por fraqueza. A profundeza do lugar me tocou de forma palpável. Era como se algo que perdura mais do que a vida tivesse decidido finalmente medir minha paciência. Permaneci assim, imóvel, esperando o que viesse, e nada veio. Só a sensação de estar numa atenção total, de que a qualquer movimento haveria resposta imediata. Na manhã seguinte, encontrei uma pilha de pequenas pedras no altar de uma sepultura. As pedras formavam um desenho simples, quase infantil. Não havia nada escrito, ninguém por perto. Mas o desenho lembrava um gesto de quem marca território, como se o lugar tivesse testado sua voz e tocado objetos com moderação. Peguei as pedras e as levei para o galpão. Guardei num saco. Sempre que passava por ali sentia a referência, como se tivessem gravado em minha memória a ideia de que algo estava vigiando.
Os dias seguintes se passaram em ciclos curtos de alerta e relaxamento falso. Havia momentos em que o sol esquentava e eu pensava que tudo voltaria ao normal. Bastava uma mudança de luz para o compasso se quebrar novamente. Às vezes me pegava contando até 5 antes de abrir a porta do galpão. Às vezes olhava para as lápides como se fossem portas entreabertas. E em todas as horas, a sensação é a mesma. O peito apertado, a respiração medida, a expectativa de ouvir algo que eu não saberia nomear. Não sei se fiz certo. Não sei se tenho explicação. Eu trabalhei muito tempo lá e aprendi a aceitar coisas pequenas. Mas essa pressão costumou ir longe demais. Ainda hoje, quando passo pelo portão do cemitério, me policio para não soltar o ar de uma vez. Respiro devagar, olho os cantos, e noto que o som das minhas botas às vezes é respondido por algo que não é humano. A resposta vem de longe, chega como eco, e às vezes traz consigo um desenho de pedras ou uma cadeira deslocada. É sempre algo mínimo, quase carinhoso. Só que a repetição cria um aperto que faz o ar ficar curto. Não posso dizer que tenho medo de morrer. Não é isso. É mais a sensação de estar sendo observado por um lugar que pratica nossos gestos até conseguir imitá-los. É como se o cemitério ensaiasse nossa presença para que ela não se perca. E a cada ensaio a sensação aumenta. Fica mais perto. Fica mais íntima. Até que, se você não tomar cuidado, começa a ocupar o mesmo espaço onde respira. Às vezes, numa tarde cinzenta, eu paro e fico olhando. Não espero resposta. Só sinto o peito apertar e o mundo reduzir. E é nesse silêncio comprimido que fico, imaginando se a gente não é mais do que um som que o lugar pratica, uma respiração que ele devolve em troca. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas o som continua. E eu, toda vez que bato a pá, espero a resposta. Tem coisa que a gente vê e prefere fingir que não viu. Meu nome é José. Nasci e vivi perto do povoado, aprendi cedo a conviver com o sítio, com as noites longas e com o cemitério que fica no morro. Não é um lugar bonito. Ninguém espera que seja. É seco. Tem uns ciprestes tortos e umas sepulturas antigas encostadas umas nas outras. Eu trabalhava ali já fazia tempo cavando, ajeitando, botando terra onde tinha que botar. Trabalho de homem que mexe com fim, sabe? A gente aprende a não falar alto, a não rir alto, a deixar as coisas no seu lugar. No começo era rotina. O sino da igreja tocava ao longe. Eu chegava cedo, botava a chaleira no fogo, olhava os túmulos enquanto a luz do dia ainda era tímida. Havia um ritmo: cavar, limpar passagem, ajeitar flores que o vento derrubou. A lama da chuva grudava nas botas e eu gostava da sensação de terra na mão. Dizia que me lembrava que eu estava no lugar certo. Mas depois de um tempo, o cemitério começou a ter coisas que fugiam do ritmo. Era no final do outono que o ar ficava mais pesado. As manhãs estavam cheias de umidade que vinha como se o chão respirasse. Devagar. Uma vez notei que as mãos do relógio do meu galpão começaram a atrasar sem motivo. Não foi só uma vez. Eu as puxava, olhava e marcavam menos tempo. Achei que era vento, que era a umidade. Consertei, troquei mola, nada. Aí comecei a perceber outras pequenas coisas. Os passos que eu dava no caminho de pedra não respondiam do mesmo jeito. O barulho vinha sempre mais longe do que o passo que eu ouvia. Uma tarde, eu me lembro, tinha uma família que veio visitar um túmulo antigo. Era silêncio. Só o vento brincando com umas folhas secas. Eu fiquei de lado, ajeitando o jazigo ao som da pá. De repente a mulher falou baixo. Você também percebeu? E eu não ouvi o que era, porque eu tinha ouvido outra coisa. Um som fino, quase imperceptível, como se alguém tocasse a cerca de metal do outro lado do cemitério. A mulher olhou para mim com os olhos molhados, e eu, que já tinha visto gente chorar em muitos lugares, senti algo assim, diferente. Ela disse que tinha sentido um cheiro de café. Café dentro do cemitério, naquele dia frio. Eu achei estranho e não respondi. Mais tarde, quando a família foi embora, eu fiquei tirando as ferramentas do carrinho e pensei naquele cheiro, que não vinha do meu galpão, juro.
E como ele tinha sido tão nítido por um segundo, suficiente para lembrar de uma sala de casa. Depois veio a noite em que os cães começaram a latir sem parar. Isso não é raro. Os cães do vilarejo latem quando passam pessoas, quando o trem passa longe, quando o vento mexe no latão. Só que naquela madrugada, os latidos pareciam responder a passos que não apareciam. Eu estava varrendo a estrada quando ouvi uma sequência de passos. 3, 4, e cada vez que um latido ia ao encontro do som, o latido devolvia uma resposta do outro lado do muro, como se o som estivesse sendo repetido por alguém que imitasse o que os cães faziam. Eu fiquei ali, estático, porque a sensação era de estar sendo observado por algo que sabia como a gente se assusta. Não vi ninguém. Havia apenas o cheiro de terra molhada e a lua encolhida. Os dias foram acumulando pequenos enganos. As flores que eu deixava no cemitério amanheciam em posições diferentes, como se alguém tivesse passado a noite andando entre as lajes, ajeitando os ramos. Eu as colocava de novo no lugar certo, e de manhã estavam tortas outra vez, sem que houvesse sinais de vento. Eu comecei a reparar também que os nomes em algumas lápides ficavam com uma coloração diferente. Não podiam, mas parecia que a luz batia nelas de um jeito que fazia as letras saltarem. Eu dizia para mim mesmo que era cansaço, e que o monitoramento dos dias me deixava com a visão curta. A pior parte foi descobrir o buraco. Eu juntei o que restara de chuva, reguei a cova rasa que eu estava enchendo e percebi que havia marcas de sapato, pequenas marcas, como de quem usava botas leves, ao redor do jazigo. Já tinham passado várias pessoas naquele dia, e eu sabia distinguir pegadas de índole humana, as do carteiro, do padre, do rapaz que vinha de moto. Essas marcas, porém, não eram nem uma coisa nem outra. Eram regulares, precisas, sem peso. Me deu um calafrio. Fiquei ali observando as pegadas deslizarem até uma árvore e desaparecerem. Na noite seguinte eu jantei pouco e fui ficar na cabine porque fazia frio. E o poste estava com luz que piscava. Eu ouvia o rangido do portão, que sempre abríamos de manhã, e de repente tive a sensação de que alguém recostara a mão na madeira do portão. O som que a madeira faz quando uma palma passa por cima, sabe? Pareceu um cumprimento. Eu levantei, fui até a janela, e lá fora não havia ninguém. Só a sombra das árvores e a tampa de um jazigo que refletia a lua. Abri a porta devagar, e o vento trouxe um som baixo, quase uma respiração. Não sei como dizer, mas era um som que não vinha de nenhuma garganta humana, e parecia rimar com o bater de um coração muito lento. A comunidade começou a falar. Pessoas contavam que vinham ao cemitério e sentiam que algo, não sabiam dizer o que, as seguia. Alguns falaram de passos que repetiam seus próprios passos, outros de fotos de família nas lápides que amanheciam tortas, olhos virados para um lado. Eu ouvi tudo, e tentei racionalizar, como sempre faço. Trabalhei muito tempo debaixo de chuva e de sol, e aprendi a diminuir a imaginação. Mas havia dias em que eu sentia uma presença colada atrás de mim, calma, sem pressa. Era uma presença que não precisava mover nada, só o peso de existir. Uma tarde eu encontrei um caixote com um livro velho dentro, enterrado por descuido próximo a um muro de pedras. Não tinha nome. O couro estava gasto, as folhas amareladas, e quando eu o abri, houve aquela sensação física, como se uma onda de ar frio passasse pelas páginas, não frio de tempo, mas frio de espaço. Eu não li muito. Li apenas uma linha que dizia: "Não julgue o silêncio." Fechei o livro, e ele parecia mais pesado do que devia. Levei para a cabine, deixei em cima da mesa e cobri com um pano. À noite, quando fui pegar a vela, a impressão que tive foi de que o pano tinha sido mexido, não um desarrumado qualquer. Alguém o ajeitara com cuidado dentro do silêncio. Os incidentes foram crescendo em um modo que me tornei atento até a coisas pequenas. Uma vez eu acordei e encontrei um buquê de flores sem nome sobre a mesa da cabine. Eu juro que eu não deixei aquilo lá. As flores não eram frescas, pareciam ressecadas, mas alinhadas como se tivessem sido tocadas com carinho. Eu tentei perguntar. Não havia ninguém no cemitério a essa hora. O portão estava fechado.
Eu fiquei ali, de pé, segurando as flores que tinham um cheiro que lembrava pó e livros velhos. No fim, a coisa que mais me desestabilizou não foi um barulho forte nem uma visão. Foi a repetição, lenta e precisa, de pequenos gestos calculados. Arrumar uma flor de um lado, atrasar o relógio de outro, deixar pegadas perfeitas que começaram a desenhar um caminho. Tudo isso como se alguém treinasse passos dentro do espaço que é entre os vivos e os mortos. Como se, de tanto tempo passando, o próprio lugar estivesse ensaiando formas de falar conosco. Naquela noite em que resolvi não mais apenas olhar, eu saí com a pá e caminhei para a parte velha do cemitério, onde as lápides se encostavam como velhos sapatos. O céu estava sem nuvem, a lua branca dava um tom pálido que tornava tudo mais definido. E eu comecei a ouvir devagar o som de arrastar de tecido, sem vento, que vinha entre os túmulos. Pareceu muito perto de mim, muito mais perto do que devia. Fiquei imóvel. Não consegui contar quantos segundos passaram, mas passaram muitos. O som se aproximou até que pude distinguir. Era como se alguém repousasse as mãos nos ombros de outro, com cuidado. Eu sei que isso parece absurdo. Eu mesmo, se alguém me contasse, desconfiaria. Mas eu senti uma mão que não tocou, uma proximidade que empurra sem encostar. E aí, naquele instante, percebi que o cemitério não precisava se mover para fazer-nos perceber que algo estava ali. Basteava que ele lembrasse, e a lembrança vinha até nós por meio de detalhes, por meio de repetições. Depois disso eu comecei a deixar umas marcas, não por bravura, mas para ver. Colocava uma pequena pedra sobre uma laje, ou virava a alça de um vaso. De manhã, encontrava tudo do jeito que eu deixara, exceto por uma única rosa seca colocada ao lado da pedra. Nunca vi quem deixou, nunca vi pegadas que levassem a isso. E a cada manhã, a sensação aumentava, como se o lugar quisesse dizer que estava vendo, que se lembrava. Hoje eu ainda trabalho lá. Ainda ponho a terra nas covas, ainda varro caminhos. E às vezes, quando o vento está tão fraco, que é como se ele nem existisse, eu paro e escuto. Não para procurar explicação. Sei que talvez não haja, mas para aceitar que o cemitério tem maneiras de falar comigo que eu não consigo traduzir. E quando passo pela sepultura onde deixei a pedra, noto que a rosa seca se moveu um pouco. Nem muito. O suficiente para me lembrar que por ali, o silêncio tem um jeito próprio de responder ao tempo. Não sei se é imaginacal nem se é coisa de quem trabalha com a morte. Sei apenas que dali não dá para sair igual. Há coisas que a gente vê e prefere fingir que não viu. Eu não estou fingindo mais. Eu nunca gostei de falar sobre isso, mas acho que chegou a hora. Meu nome é Rafael. Moro na cidade grande e por muito tempo fui o coveiro do cemitério municipal, aquele que fica na curva do rio, cercado por muros altos e por casas que mal olham para ele. Antes de trabalhar lá, eu era só mais um cara que fazia bico. Aí me chamaram, eu aceitei. Eu gostava da ordem da cidade. As linhas retas das sepulturas novas, o corte certinho da grama. Tudo tinha lógica. Mas no cemitério, a lógica às vezes muda. Trabalho de coveiro na cidade é diferente. Tem velório, tem cortejo, tem gente que se apruma para parecer justa diante do morto. Tem carro que para em frente e deixa uma família inteira, toda arrumada, como se aquilo fosse só um compromisso social. Acho que por isso mesmo o cemitério rouba pequenos hábitos das pessoas da cidade. O barulho abafado de pneus, o sussurro de calças de tecido, o cheiro de perfume barato que tenta esconder o suor. No começo, achei que o desconforto vinha dessas coisas, do contraste. Mas as coisas começaram a acontecer no meio do expediente. O cemitério tem uma ala nova e uma ala antiga. A nova é ordenada, bem cuidada, lápides brancas, placas metálicas reluzentes. A antiga é outra história. Bancos partidos, sepulturas com musgo, nomes que ninguém lembra mais. Eu me mantinha na nova, porque era mais fácil. Mas às vezes por necessidade mesmo, eu tinha que ir à parte antiga. Foi lá que eu notei a primeira divergência de ritmo. A luz da manhã vinha errada. Não que o sol nascesse em outro lado.
Ele nascia onde sempre nasceu, mas a claridade dentro de um corredor de covas estava atrasada, como se uma cortina grossa esticasse por cima das lápides por alguns minutos, e depois fosse puxada. Tinha um jardineiro que trabalhava comigo chamado Leandro, mas não vamos falar dele. Vai que o nome se repete depois, não quero confundir. Uma manhã, Leandro comentou que sentia alguém caminhando atrás dele, como se o cemitério tivesse visitantes que não precisavam de porta. Ele riu, passou a mão no bigode e disse que era coisa de velho. Eu também ria. Ríamos porque era mais fácil. Só que o riso foi ficando menor quando os objetos começaram a trocar de lugar com aquela calma que não é de vento. Uma cadeira do velório amanheceu encostada em outra cova. Um cravo de plástico que eu tinha guardado sumiu do armário e reapareceu sobre a lápide mais antiga. Coisas que não caíam, não voavam, simplesmente mudavam. O que me deixou realmente desconfiado foi quando as luzes em volta do cemitério começaram a falhar. Não era um piscar comum. Era um comportamento que parecia responder a passos. Enquanto eu cavava, as lâmpadas do poste iam escurecendo na trilha do som, uma a uma, e quando eu parava de cavar para ouvir, acendiam de novo. Aquilo parecia um jogo atrelado à minha rotina. Eu testei. Parei por um minuto, olhei para trás devagar, e a luz tremeluziu exatamente onde eu estava. Fiquei com um nó no estômago. Outra coisa, as visitas. Algumas famílias vinham e se instalavam com aquilo que chamam de cerimônia, e no momento em que ficavam em silêncio, o vento nas lápides parecia carregar uma música que não era de rádio nem de natureza. Era uma repetição sutil de passos, como se alguém na distância arrastasse os pés no mesmo compasso do cortejo. Tentei ouvir mais de perto, me inclinei, e a sensação foi que a música vinha de dentro da pedra, um eco muito humano que parecia se imitar. O ápice aconteceu numa madrugada de chuva fina. Eu tinha sido escalado para a guarda noturna. Queria dinheiro extra e aceitei. A cidade estava com aqueles vestígios de claridade laranja das lâmpadas públicas e o cemitério com seu perfume de terra molhada. Por volta da meia-noite vi uma silhueta, alguém caminhando pelo corredor da ala antiga. Uma figura pequena, curvada. Achei que fosse um pedinte, um bêbado, um curioso. Quando me aproximei, senti o cheiro de perfume forte, de novo. E percebi que a figura não era humana. A pessoa parecia não tocava no chão. Não levanta os pés. Passava rente às lajes como se a superfície fosse óleo e ela deslizasse. Eu parei. E foi na minha parada que tudo mudou. Porque aquele deslizar parou exatamente em frente a um túmulo recente, do lado novo. Fiquei parado. E o objeto, porque eu não sei chamar aquilo de pessoa, ficou ali, parada também, como se soubesse que eu observava. A luz do poste tremeluziu, e eu vi com clareza horrível que o rosto não estava desfigurado por dor, nem por ruga. Não havia rosto. Só um campo onde deveria haver olhos, nariz, boca, algo que parecia uma superfície sem relevo. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que havia uma expressão naquela carência. Era como uma máscara que aceita e reproduz as expressões que falta. Não sei explicar de onde veio a coragem, talvez fosse a falta de sono, ou a necessidade de que alguém respondesse. Falei com voz trêmula: "Quem é você?" A resposta foi um gesto. A figura inclinou-se como quem cumpre uma formalidade, e uma voz saiu, mas não de dentro dela. A voz veio de longe, veio do conjunto de pedras como se as sepulturas conversassem. A voz repetiu o meu nome. Aquilo me gelou. Lágrimas vieram, eu não sei se minhas, se do vento. Corri. E teria corrido mais se as luzes não tivessem se apagado numa sequência perfeita, uma a uma, até que eu fiquei no escuro total. Só a chuva no tecido do meu casaco me lembrava que eu estava ali. Na manhã seguinte havia pegadas que se afastavam do velório para o muro, e depois voltavam. Pegadas que se repetiam, quase inspecionando cada lápide, mas não havia rastros de quem andara com elas, nem pegadas que entrassem no gramado. Era como se uma pessoa tivesse examinado de fora para dentro. A prefeitura mandou 2 homens para investigar. Eles riram e disseram que era reflexo da chuva.
defeito de iluminação, e todo mundo voltou ao expediente como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando as marcas que continuavam imperturbáveis. Com o tempo, desenvolvi uma espécie de método de proteção. Deixava pequenas coisas nos lugares onde sentia a presença. Um copo de água, um talher, qualquer coisa que parecesse humana. Algumas manhãs aquelas coisas sumiam. Em outras, permaneciam, mas com leves sinais de terem sido usadas. Um copo com um leve anel de pó, um talher com um fio de terra. Era a sensação de que alguém ensaiava imitar nós, humanos, até alcançar a intimidade. Hoje, quando passo por ali, a cidade segue o seu ritmo. Carros passam, crianças gritam no parque, e o cemitério fica com sua calma. Eu ainda escuto, às vezes, passos que não têm dono, luzes que apagam ao meu redor, uma melodia sem começo nem fim que parece querer recriar vozes. Não digo para ninguém porque sei como soa, mas quando a noite fecha e eu me pego ouvindo, lembro que o lugar tem maneiras de repetir até que a gente se acostume. E eu não me acostumei. Fico atento, trabalho. E percebo que há formas em que os mortos guardam a paciência de quem não se apressa. Não sei se foi algum tipo de brincadeira de mau gosto, ou se o cemitério foi ganhando jeito próprio. Sei apenas que ele insiste em nos devolver fragmentos de nós mesmos, às vezes tortos, às vezes detalhados demais. E que se você andar por ali, ande com cuidado, porque algumas coisas podem querer reproduzir o seu passo. Tem coisa que a gente sente antes de entender, e quando entende já é tarde. Meu nome é Arnaldo. Trabalhei metade da vida num cemitério que ficava no alto de um morro, pequeno, apertado, murado de pedras velhas. À noite, o vento não passava lá dentro. Ele rodava. Fazia um som que não vinha de fora, vinha das paredes. Eu ficava para fechar o portão, sozinho, quase sempre. E com o tempo comecei a notar que o silêncio dali tinha um peso. No começo não era medo. Era atenção. O tipo de atenção que o corpo tem quando o som para de repente. O ar fica preso. O coração fica lento demais. E foi numa dessas noites paradas que tudo começou a apertar. Era por volta de 7 horas. O sol ainda deixava um resto de luz avermelhada nas lápides. Eu estava recolhendo umas ferramentas, ajeitando o portão, e ouvi um barulho que parecia vir de dentro da terra. Um som seco, curto, que lembrava um suspiro preso. Fiquei imóvel. O vento tinha parado. O sino da igreja lá embaixo tocou uma vez e parou também. Peguei a lanterna. O feixe cortou o ar e levantou poeira. E foi aí que senti o primeiro aperto. O ar ficou quente, grosso, como se o chão respirasse para dentro. Dei um passo e ouvi outro passo. Dei mais um e ouvi outro na mesma cadência. Achei que fosse eco. Só que eco não vem antes. E aquele som vinha. Um passo adiantado, sempre um segundo à frente. Fui seguindo o barulho até o fundo, onde o muro se encostava num barranco. Era escuro, úmido. E lá, entre duas covas antigas, o chão estava ligeiramente afundado, como se alguém tivesse pisado recentemente. Aproximei a luz. A terra parecia mexer, como se respirasse bem devagar. O peito apertou. Tentei inspirar fundo, e o ar veio frio demais. Um frio que descia para dentro dos ossos. Soltei o ar, e ouvi outro ar saindo. Não o meu, o de outro lugar. Um sopro baixo, quase imperceptível, mas que fez o corpo todo arrepiar. Dei 2 passos para trás. O chão rangeu, e o som se repetiu, com atraso. Não era coincidência. Não era vento. Era resposta. A noite caiu rápido, como se o céu tivesse sido puxado por dentro. Voltei para a cabine, trancando a porta. A respiração ainda curta. Tentei não pensar, mas o barulho continuava. Do lado de fora, lento, cadenciado, um som de arrastar o pé na terra seca. 1, 2, 3 vezes. Parava. Depois recomeçava. A cada sequência, o som vinha mais perto. E a cada vez que eu prendia o fôlego para ouvir melhor, o barulho parava junto. Era como se esperasse. Fiquei imóvel, com o ouvido colado na parede de madeira. O som recomeçou, agora bem junto à porta.
Um toque leve, quase gentil, como unha batendo no ferro. 3 batidas. E silêncio. Não tive coragem de abrir. Na manhã seguinte, encontrei 3 marcas compridas na parte de baixo do portão, bem no ferro. Não eram arranhões. Eram marcas paralelas, polidas como se dedos tivessem passado devagar, várias vezes até lustrar o metal. Tentei racionalizar. Talvez o vento, talvez rato, talvez coisa da cabeça. Mas quando fui varrer o corredor das sepulturas, percebi algo que me gelou. Havia marcas iguais no chão, desenhando uma trilha reta de uma ponta à outra do cemitério, e o que me deixou travado foi o final da trilha. Ela terminava exatamente onde eu dormia, dentro da cabine. Depois disso, o ar nunca mais ficou leve. Parecia sempre carregado, como se o oxigênio fosse dividido. Eu respirava e sentia a respiração voltar, com atraso, como se outra coisa estivesse tentando acompanhar meu ritmo. No terceiro dia, a luz da cabine começou a oscilar. Toda vez que eu respirava fundo, ela enfraquecia. Quando eu prendia o ar, ela clareava. Testei várias vezes, era sempre igual. O medo começou a virar rotina. À noite, o som ficou diferente. Não era mais passo, era arrastar. Um arrastar lento, pesado, circular, como se alguém andasse em volta da cabine. Uma volta completa. 2, 3. E parava sempre na mesma parte da parede. A cada volta, o som ficava mais perto. E o ar, mais curto. A cabeça latejava. O peito doía. Cheguei a pensar que estava tendo um ataque. Mas o corpo não parava de reagir, como se o medo fosse físico, não psicológico. Abri a janela devagar, esperando ver alguém. Não vi nada, mas o som continuava, mesmo sem fonte visível. A terra tremia levemente num ritmo quase respiratório. Fechei a janela. Encostei a testa na madeira. Do outro lado, senti o calor de uma mão. Não uma mão firme. Era como se o ar tivesse densidade e me empurrasse levemente, quente, pulsando. Dei um pulo para trás. Tropecei. Caí. O corpo inteiro formigava. Não dormi naquela noite. Nem nas seguintes. O cemitério começou a responder a cada passo que eu dava. Cada vez que eu encostava uma pá no chão, um som igual vinha de outro canto. Cada vez que eu tossia, ouvia a tosse voltando. E cada vez que eu respirava fundo, sentia o mesmo ar sendo puxado do outro lado, como se alguém copiasse o movimento. Um dia, no meio da tarde, o encarregado passou para ver o serviço. Disse que eu estava pálido, que devia comer melhor. Enquanto ele falava, percebi o portão mexer sozinho, abrindo devagar, gemendo com aquele som de ferrugem antiga. O encarregado olhou também. Perguntou se o vento fazia isso sempre. Eu neguei com a cabeça. E pela primeira vez o silêncio pareceu pesar sobre nós dois. Ele foi embora sem dizer nada. No outro dia, não apareceu mais. Desde então, fiquei sozinho. E o cemitério ficou mais vivo. Às vezes, de madrugada, o som das batidas recomeça. 3 toques curtos, sempre do lado da porta. Depois vem o som do chão respirando. E então, uma pausa longa. É nessa pausa que o ar parece sumir. O peito se fecha. O corpo pede ar e não acha. Tudo aperta. O coração dói. E no meio desse sufoco, eu ouço, do outro lado da porta, uma respiração igual à minha. Eu inspiro, ela inspira. Eu seguro, ela segura. Eu solto, ela solta. Mas no último ciclo, ela não solta. Ela continua puxando, puxando tudo, até o ar acabar. E eu fico ali, ofegante, esperando que devolva. Mas nunca devolve inteiro. Na manhã seguinte, encontro o portão entreaberto e o chão coberto por pequenas marcas paralelas, fundas, brilhando à luz do sol. E o ar, dentro do cemitério, parece mais leve, como se alguém tivesse respirado por mim a noite inteira. Ainda trabalho lá, mas não falo com ninguém. Não quero que a coisa perceba que eu sei. Hoje, quando o vento para, eu paro junto, porque aprendi que é só quando o ar fica imóvel que ela escuta melhor. E nesse instante, se você prestar bastante atenção, dá para ouvir, bem fundo, vindo da terra,
o som do que ficou preso tentando respirar também.